Queria desafiar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 16. Marcos, capítulo 1, verso 16. Dizendo que é uma alegria, uma grande honra poder vir aqui e participar de um momento tão especial, né? Você se sente honrado por alguém quando você é convidado para a festa daquela pessoa, né? E ser convidado, ser lembrado, para mim foi motivo de grande honra. Apesar de todas as nossas limitações, eu queria muito vir, não deu infelizmente para toda a família estar presente, mas a gente está muito feliz de estar aqui. O pastor João também estava falando, né, algumas vezes, dos missionários que vocês têm assistido, e às vezes com valores simbólicos, né? Deixa eu lembrar de uma verdade da Bíblia. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, diz que Deus ama a quem dá com alegria. Quem dá com alegria. Não necessariamente quem dá com fartura, né? Mas quem dá com alegria. Mesmo que seja o pouco, mesmo que seja simbólico, sendo de coração. Isso é que é importante, né? Se isso é fruto de algo que vem do seu coração, da sua devoção a Deus, né? Uma vez um descrente perguntou para mim sobre questões de finanças, de dinheiro em igrejas. Eu disse para ele, olha, a obra de Deus não progride com dinheiro. A obra de Deus progride com pessoas que amam a Deus. Com pessoas que amam a Deus. Vamos, então, ler o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 16. A gente vai focar no verso 17, mas eu queria ler a partir do verso 16 para dar uma ideia de contexto para os irmãos. Todo mundo abriu? Quem abriu diz amém. Amém. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados. Seguiram após Jesus. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor para o nosso tempo. Santíssimo Deus, eu te agradeço por essa igreja. Te agradeço pela tua provisão na vida dessa igreja. E não me refiro à provisão de finanças, mas à provisão da tua graça. A provisão do teu Santo Espírito, da tua bendita palavra, para sustentar esses irmãos. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque posso chamá-los de irmãos, porque eles fazem parte da minha família. Eu agradeço pelo privilégio que o Senhor tem me dado de fazer parte também dessa família. Obrigado, porque na sua graça o Senhor tem nos dado vida eterna. Santíssimo Deus, nós pedimos a tua ação, a tua boa mão agindo nesse momento, clareando a nossa mente, os nossos pensamentos, fazendo com que a santa semente encontre em nosso coração solo fértil, a frutificar 30, 60 e a 100 por um.
o Senhor, Deus, se agrade de falar conosco. Apesar do instrumento fraco que sou eu, o Senhor, na sua graça, fale conosco. Perdoa as nossas fraquezas. Nos aproximamos de um Deus tão santo. Estamos com a tua palavra santa, perfeita, solene, sagrada, aberta diante de nós. E pedimos que dela nós não saiamos. Nos ajude, nos socorra, para que entendamos a verdade. E não só entendamos, mas pratiquemos ela. Nós rogamos essas coisas para a tua glória e em nome de Cristo. Amém, Senhor. Verso 17 de Marcos diz: Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui há uma ordem do mestre, uma ordem muito clara, uma ordem que não precisa de muito conhecimento para que você entenda. Jesus diz de maneira muito simples: vinde após mim. E deixa eu dizer para você, olha, essa ordem foi dada para 4 de 12 dos apóstolos, né? 4 daqueles 12 homens que o Senhor caminhou durante algum tempo, quando na sua visita aqui na terra. Mas embora tenha sido palavras ditas diretamente para aqueles homens, eu queria dizer que essa palavra serve para qualquer um de nós. Isso é uma verdade, ou esse texto fala de verdades que dizem respeito à vida de cada um de nós. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Isso é uma ordem que foi dada não só para aqueles homens, mas para mim, para você, para todos nós. Nós nos sentamos nos nossos bancos na igreja e muitas vezes parece que fazemos de conta que não é conosco, mas é conosco. Vinde após mim, é o que o mestre disse. Ele falou essa ordem de uma maneira muito clara, muito simples e muito profunda. Irmãos, estudar esse texto, eu vou focar só no versículo, no 17, mas tem tanta coisa aqui, tanta coisa, que eu acredito que nem se eu tivesse 1000 anos de idade, eu poderia sondar a profundeza, a profundidade das palavras de Jesus. 5 palavras proferidas pela boca do mestre são muito mais valiosas do que 20.000 palavras das nossas fracas e débeis palavras. As palavras do mestre são muito apropriadas, colocadas, sábias, definidas. Só colocar vocês um pouco no contexto, né? Lembrar aqui, eu comecei lendo o verso 16, mas eu queria lembrar os irmãos de algumas verdades que são importantes para a gente compreender o contexto aqui, certo? Primeiro, o ministério de Jesus, ele teve cerca de 3 anos e meio de duração, o ministério dele, certo? Começou por volta dos 30 anos, foi até os 33, enfim. Os grandes homens de Deus que estudam, os estudiosos, têm definido classicamente esses anos do ministério de Jesus, com cada um dos anos com frases específicas. O primeiro ano do ministério de Jesus é o ano da obscuridade. É o ano em que Jesus Cristo não era tão conhecido. O ano em que Jesus Cristo não era famoso. Nós podemos ver esse ano da obscuridade em muitos momentos na Bíblia, como quando, por exemplo, da visita de Nicodemos a Jesus, lá em João capítulo 3, quando da ocasião em que Natanael chegou até o mestre e Jesus disse: olha, eu vi você lá embaixo da figueira. É o ano da obscuridade, eles não sabiam ainda quem era Jesus. O segundo ano é o ano da popularidade, o ano em que Jesus é famoso.
o ano em que Jesus arrasta multidões. Né? Às vezes, quando a gente lê os evangelhos, pensa que o ministério de Jesus foi sempre assim. Não, não foi não. Boa parte desse ministério que arrastava multidões é na Galileia. A Galileia era cheia de pessoas oriundas de várias nacionalidades. Na verdade, havia mais gentios em Israel do que judeus, mas oriundas de várias nacionalidades. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê a presença de várias entidades demoníacas. Jesus expulsa muitos demônios, né? Tem tanto demônio aparecendo no ministério de Jesus, é incrível. Além do que, lá em Mateus capítulo 4, diz que Jesus foi para a Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Era uma região de Israel extremamente miserável, tanto financeiramente quanto espiritualmente. Mas naquela ocasião, naquela região, foi o ano da popularidade, o ano em que Jesus arrastava multidões, o ano em que Jesus multiplicou pães, enfim, né, para muita gente. Curioso, né? Só fazendo um parênteses aqui. As multiplicações de pães, nós normalmente nos concentramos no número de pessoas que Jesus multiplicou lá, os homens, né, por exemplo. A primeira multiplicação, 5.000 homens. Mas Mateus diz que havia mulheres e crianças também, que não estavam no número dos 5.000. Jesus não multiplicou só para 5.000. Se calcularmos que cada um desses homens era casado, olha o tamanho dessa multidão. Vamos pensar que os judeus não tinham só um filho, né? Imagine o tamanho dessa multidão. Estima-se que era em torno, só da primeira multiplicação, de 15 a 20 mil pessoas. É muita gente, né? É muita gente seguindo a Jesus, conduzindo as suas vidas ali para ouvir o Mestre. Mas, quando chegamos no capítulo 6 de João, não sei se vocês lembram, na leitura de João, Jesus Cristo traz uma mensagem muito dura, e as pessoas que seguem a Jesus dizem, duro este discurso, quem o pode suportar? E muitos abandonam Jesus, inclusive Jesus se volta para os discípulos e diz, vocês também querem ir? É quase como que dizendo assim, a porta também está aberta, vocês podem ir. Vocês querem ir? Naquele momento, em João capítulo 6, nós vamos encontrar o que a gente chama, ou o que os estudiosos chamam, melhor dizendo, de o ano da rejeição. O ano em que Jesus Cristo foi rejeitado pelas pessoas. Então, o ano da popularidade, o ano da obscuridade, o ano da popularidade e o ano da rejeição. 3 anos no ministério de Jesus. Tudo isso encontrado nos evangelhos. Outra informação importante sobre os evangelhos, irmãos, nós muitas vezes passamos desapercebidos dessas informações, é que os evangelhos, eles não têm, preste atenção nisso, eles não têm uma natureza cronológica. Eles não têm por objetivo contar a história com os assuntos acontecendo um depois do outro. Eles têm natureza temática, eles têm assuntos que eles tentam traçar. Certo? Se você lê o Evangelho de João, por exemplo, você vai ver que boa parte do Evangelho de João, a esmagadora maioria do Evangelho de João é só para falar da última semana de Jesus. A gente lê a história e pensa que é do início ao fim, né? As coisas ali, o capítulo 5, ou o que é descrito no capítulo 5, veio exatamente antes do que acontece no capítulo 6. Não, não é assim. Para que você compreenda como é que as coisas funcionam, é bom você estudar a respeito, porque assim você vai compreender melhor o texto. Certo? Tem livros chamados de Harmonia dos Evangelhos, em que eles colocam as coisas dentro de sequências. Mas, pastor, por que eles não se preocuparam em contar a história com os fatos acontecendo um após o outro? Porque eles não queriam simplesmente contar uma história. Eles queriam apresentar uma pessoa. Apresentar uma pessoa. E se você observar o Evangelho de Marcos, por exemplo, que é o que nós estamos estudando,
O Evangelho de Marcos, se eu pudesse resumir ele em uma frase, se eu pudesse dizer para vocês, em uma frase, o que Marcos quer dizer para a gente, a frase seria: o Filho de Deus se sacrifica para salvar pecadores. Essa é a frase. Esse é o tema do Evangelho de Marcos. Como é que a gente pode saber disso, pastor? Vamos pensar aqui. Vocês conhecem o Evangelho de Marcos. Vocês já leram o Evangelho de Marcos. Vocês lembram? Se nós pegarmos o Evangelho de Marcos, ele tem 16 capítulos. A primeira parte, os primeiros 8 capítulos, Marcos trata de mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Tanto que o primeiro versículo, está aí fácil para você ver, o primeiro versículo de Marcos diz o quê? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de quem? Filho de Deus. Filho de Deus. O Evangelho de Marcos vai ter como objetivo mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Que ele é divino, que ele é uma autoridade, aliás, que ele é a maior autoridade. Os 8 primeiros capítulos ficam sempre focando nessa verdade. E nós podemos perceber isso. Jesus é autoridade sobre as doenças. Ele dá ordem e as doenças saem. Ele é autoridade. Ele é autoridade sobre os demônios. Capítulo 2 de Marcos, quando Jesus expulsa um demônio de um homem na sinagoga, eles dizem: que doutrina, que nova doutrina é essa? Com autoridade ele expulsa os demônios e eles lhe obedecem. A autoridade sobre os demônios. Jesus é autoridade sobre as forças da natureza. Jesus diz para o mar: acalma-te, emudece. E os discípulos dizem: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus é autoridade sobre as doenças, sobre os espíritos malignos. Jesus é autoridade sobre o ensino. As pessoas da época percebiam que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Jesus é autoridade sobre a morte. Ele cura. Ele ressuscita pessoas. A filha de Jairo, por exemplo. Jesus dá ordem. Menina, eu te ordeno, levanta-te. E a menina se levanta. Jesus é a autoridade. Marcos escreveu os 8 primeiros capítulos para mostrar: Jesus é o Filho de Deus. Ele tem autoridade sobre os espíritos malignos, sobre as doenças, sobre a morte. Ele é a autoridade. E os 8 capítulos finais, se você ler Marcos capítulo 8, verso 31, a partir do verso 31, quando Jesus chega para os discípulos e pergunta para eles: quem dizem os homens que eu sou? Aí, Elias, enfim, tal. E Pedro diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. A partir daquele momento, Jesus começa a explicar a sua missão. Ele é o Filho de Deus que veio para se sacrificar por pecadores. Marcos 10, 45, ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A gente vê essa verdade sendo apresentada em todo o Evangelho de Marcos. Aliás, essas duas verdades. Na primeira parte, a divindade de Jesus. Na segunda parte, o ensino maciço de Jesus, dizendo que ele veio para se sacrificar. Pastor, mas para que tanta informação? O que isso tem a ver para a minha vida? O Senhor disse, no início, o Senhor disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Todas essas coisas. Talvez você até pense assim: pastor, eu não estou no IBE não, eu estou na igreja. Não estou no seminário não, para o senhor trazer essas informações aqui para mim não. Todas essas informações são extremamente importantes para você compreender o texto. Se você compreender o que o autor quis passar, você vai entender o que Deus quer da sua vida hoje. Por isso é importante saber. É importante saber que o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, para pessoas que viviam em Roma.
Imagine para os romanos que viam os imperadores dando ordens, mostrando autoridade, e agora Marcos mostra, olha quem é realmente a autoridade. O Filho de Deus. Esse é a autoridade. Isso traz uma lição para a nossa vida muito grande, irmãos. Se Jesus é a autoridade, eu posso sair evangelizando, falando sem medo. Nós somos embaixadores da maior autoridade do universo. Nós somos embaixadores do Rei dos céus, do dono da terra. Você pode bater na porta do seu vizinho e dizer, olha, eu vim trazer uma mensagem, é a mensagem mais importante que você tem que ouvir em toda a sua vida. E foi enviada pela pessoa mais importante de todo o universo. A pessoa vai abrir e diz, rapaz, enlouqueceu, né? Mas é a verdade. Eu digo isso, irmãos, porque às vezes quando se sai para evangelizar, o pessoal sai de cabeça baixa, né? O folheto, entrega um folheto, é quase um pedido de desculpas. Sem brincadeira. Nós somos arautos do rei. Arautos do rei. Pregamos a verdade. E aí, chegamos no nosso texto, novamente, né? Jesus Cristo está aqui dando início ao seu segundo ano de ministério. É o segundo ano do ministério de Jesus. Ele já havia tido contato com esses discípulos. Em João capítulo 1, Jesus já tinha encontrado com Pedro. Ele até tinha mudado o nome de Pedro. O nome do homem era Simão. E ele diz, você vai ser chamado Cefas. João capítulo 1 descreve esse primeiro encontro. E depois, aparentemente, os discípulos até começam a seguir Jesus por algum tempo, e depois param, esses discípulos, param. E aí eles têm esse encontro com Jesus. Isso aqui é importante, irmãos. Olha, veja como faz sentido, como é importante saber dessas informações, porque às vezes você lendo aqui, numa leitura desavisada na sua casa, você vai lendo aí, pode pensar que Jesus tinha quase um poder magnético. Ele passa, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Os homens deixam tudo, saem atrás de Jesus. Não é bem assim que as coisas acontecem. Eles já conheciam, já tinham tido contato com o mestre. E esse texto de Marcos, de uma maneira resumida, nos conta um episódio que eu creio que está descrito em outro evangelho. No evangelho de Lucas, capítulo 5, nós vamos encontrar esse mesmo momento sendo descrito com mais detalhes. Vamos lá para o evangelho de Lucas, capítulo 5. É o mesmo momento, só que agora sendo contado com mais detalhes. Lucas, capítulo 5, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que também é conhecido como o Mar da Galileia. Verso 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então, eles haviam passado a noite tentando pescar, não tinham conseguido pescar nem um peixinho, né? Nem uma tilápia para fazer um assado, nada. E aí Jesus chega, eles já estão cansados de uma noite de tentativa de pescar, e Jesus chega, senta lá no barco de Pedro e começa a pregar. Começa a falar. Eu não sei qual foi o conteúdo dessa mensagem, mas Jesus foi e pregou. Verso 4.
Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Veja como nós podemos pressupor desse contato com Pedro que eles já se conheciam. Pedro já chama ele de mestre. Ah, pastor, mas é porque ele viu Jesus ensinando, mas antes disso, Jesus pediu para ficar no barco dele. Se eles não se conhecessem, se eles não tivessem nenhum contato, nenhum tipo de ligação, não faria sentido nenhum. E ele obedece ao mestre. O verso 6 diz: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, né? Era tanto peixe puxado, era tanto peixe, eles não conseguiam pescar nada. E agora lançaram as redes, quando puxaram, era tanto peixe que não conseguia nem puxar. Disse, me ajude aqui. Os outros do barco vieram também para ajudar a puxar, as redes se rompiam. Verso 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vejam agora o contexto. Os barcos quase virando de tanto peixe. Né? Isso não é história de pescador, não. Isso é verdade da palavra de Deus. Quase virando. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, depois de terem visto um milagre tremendo dos peixes, as redes cheias de peixes, aí Jesus vai e diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Veja como isso faz um sentido muito mais forte para o texto. Veja como isso, os discípulos apavorados talvez, admirados, completamente perplexos com o que havia acontecido. Um milagre tremendo havia acontecido. Jesus agora estava dizendo para eles, havia captado a atenção deles: olhe, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Venham, eu vou fazer. Né? Aí você diz assim: mas pastor, eles viram, nós não vimos isso aqui, esse milagre poderoso. Bem, eu não comi nenhum desses peixes aí, né? Os discípulos também não comeram, porque o texto diz que eles deixaram as redes lá, deixaram tudo e seguiram. Eles também não comeram dos peixes, não. Abandonaram tudo. Mas a palavra de Deus está nos dizendo, algo impressionante aconteceu. E o contato com Jesus realmente é impressionante. É transformador. É marcante em nossas vidas. O encontro com Jesus não deixa a gente do mesmo jeito. Ele mexe com a gente. Ele transforma a nossa vida. Ele nos, com perdão da palavra, ele nos chacoalha. Ele mexe conosco. Esse é Jesus. Ele é transformador. E voltando para o nosso texto lá de Marcos, vamos lá, voltar para Marcos. Né? Marcos capítulo 1, verso 17, disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, Jesus está aqui dando ordens muito claras para os discípulos, e eu creio para todos nós. Nós devemos ir até Ele. Após Ele, Ele vai nos fazer pescadores de homens. Ele vai nos fazer. Tema da conferência, né? Que a ordem tem que ser obedecida, né? É quase aquele ditado, né? Manda quem pode, obedece
quem tem juízo. Jesus nos dá uma ordem muito clara aqui. Uma ordem de obediência. De obediência. Vinde após mim. Deixa ele ir na frente. Vá até Jesus. Mas deixa ele ir à frente. Deixa ele conduzir a direção da sua vida. Não é você que diz como é que vai ser, não. Não é você que trilha o caminho. Não é você que diz por onde tem que andar. É Jesus que diz. E os caminhos por onde Jesus passa, às vezes, são bem difíceis, né? As portas pelas quais ele passa, às vezes, são bem duras. E até mesmo ele diz para a gente, entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Porque largo, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Jesus é quem deve dizer por onde a gente entra. Não é o nosso coração. Não é não são as nossas motivações. Jesus diz, vinde após mim. Não é seguir um padre, não é seguir um pastor, é seguir Jesus. O cristianismo não é uma religião, é um relacionamento com alguém verdadeiro, Jesus. Vinde após mim. Não as minhas doutrinas especificamente. Claro que os ensinos de Jesus estão conectados com a pessoa dele, mas ele quer um relacionamento. Venha após mim. Venha. Siga na direção do Mestre. E nessa caminhada, irmãos, nós nos perdemos muitas vezes. Quando eu digo nos perdemos, o que eu quero dizer é que nós, muitas vezes, na nossa caminhada cristã, nós parece que perdemos de vista quem é o Senhor e quem é o discípulo. Começamos a colocar uma série de condições para servir ao Mestre. Começamos a desenvolver certas práticas na nossa vida cristã que não são não são boas para a nossa alma. A igreja, via de regra, elas sempre seguem o mesmo padrão, né? Tem um culto na quarta-feira, culto de oração, né? Aqui tem culto de oração, né, pastor? Né? Culto de oração, escola dominical, culto à noite, no domingo. E aí vocês sabem que, se prestar bastante atenção, ela tem um certo programa, né? Que é seguir. Aí tem os louvores, tem um aviso, tem uma oferta e tal, tem a pregação, outros avisos, aí eu vou embora, pronto. De tanto fazermos essas coisas, a gente pode se tornar crente no piloto automático. O que eu quero dizer com isso? Você senta aí e sua mente vai. Mas vai. E vai longe. Você fecha seus olhos para orar, mas você não ora. Você abre sua Bíblia, mas você não lê. Você ouve o pastor pregando, mas você não recebe aquilo ali como para você. Tem até uma história cômica que foi contada há um tempo atrás de um irmão que ele criticava todas as pessoas, né? Criticava sempre todo mundo e tal. E aí disseram para o pastor, pô, espera lá que eu vou pegar uma mensagem, vou trazer uma mensagem para os irmãos, mas eu vou focar naquela pessoa. Tá, começou a pregar. Terminou a mensagem, lá vem aquela pessoa. Aquele dito irmão, rapaz, pastor, que mensagem. Aí o pastor, consegui meu objetivo, alcancei o meu desejo, realmente eu consegui. Aí o irmão disse, pastor, que mensagem, esse povo precisa ouvir mesmo, esse povo precisa se converter, povo de dura cerviz, povo de coração empedernido. Aí disse, rapaz, pois espera lá, né? Aí foi, e isso um mês nessa brincadeira.
Teve um dia que choveu, só foi ele e o pastor. O pastor pregou. Suou. Terminou a mensagem, só ele e o pastor. Aí disse, pastor, nunca vi uma mensagem igual. Mensagem fantástica. Foi a melhor mensagem já pregada pelo Senhor em toda a sua vida. Pena que não veio ninguém. Nós nos acostumamos, amados. Às vezes até, rapaz, aquela pregação ali foi para o fulano, mas não foi para você. Né? Curioso, né? E eu conheço o pastor João, eu sei que ele é um homem sério na palavra de Deus. Ele não prega focando numa pessoa, né? Mas aí tem pessoas que têm síndrome de perseguição. O pastor levantou o dedo, olha, ele apontou para mim, né? É triste. Tem gente que serve ao Deus dos céus, o rei de toda a terra, e sente que o pastor parece estar perseguindo a ele. É terrível. Mas, voltando aqui, eu estava falando sobre isso por conta da questão de que nós nos acostumamos, irmãos, a viver certas práticas cristãs. Que de cristãs às vezes só tem um nome. E nós nos acomodamos. Nós não crescemos mais espiritualmente. Nós não temos prazer pela palavra. Nós não nos debruçamos com ela. Gastamos nosso tempo com tudo e quanto, menos com a palavra de Deus. E nos tornamos crentes vivendo no piloto automático. Agora é a hora de orar, vamos fechar os olhos. Agora é a hora de abrir a Bíblia, vamos abrir. É triste. Ao invés de nos submetermos ao Mestre e dizer como é que tem que ser. Ele é que tem que dizer para nós como é que tem que ser. Ao longo da minha vida cristã, eu quis evangelizar do meu jeito. Não é do meu jeito. É do jeito do Mestre. E o jeito do Mestre dói. Né? Às vezes a gente quer convidar as pessoas para os cultos, para a nossa igreja, e a gente faz... Irmãos, eu já tenho uma certa caminhada cristã, e eu já vi muita coisa. E eu lembro de uma programação que nós fizemos na igreja que eu era, que era para jovens. Irmãos, só faltava ter show pirotécnico, sabe? Jogo de luz, músicas emocionais, aquela coisa para tocar os jovens. Tinha jovem que chorava, mas aquilo ali não produzia vida. Eu lembro, 300 jovens numa programação. 300 jovens. Uma pessoa fez decisão. O pastor disse, mas pastor, pelo menos um. Pois é, mas essa decidiu pela coisa errada. Decidiu pelos motivos errados. Quando nós não pregamos o evangelho da maneira como Jesus Cristo diz, é isso que nós vamos ter. Nós vamos ter um ministério muito fraco, nós vamos ter um ministério limitado. Nosso testemunho não vai ser para a glória do nome do Senhor. Nós temos que ir até o Mestre. Jesus também nos dá uma promessa, e nessa promessa, no verso 17, está embutida dentro dela uma ordem. A promessa é, eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei pescadores de homens. É uma promessa. Ele vai fazer. E onde é que está a ordem embutida? Creia. Creia. Venha após mim. Eu vou fazer. Creia. Creia que o Mestre vai fazer você um pescador de homens. Nós somos muito incrédulos. A gente logo fica pensando, como é que Jesus vai fazer?
A gente começa logo a questionar como é que o mestre vai fazer. E Jesus não explica como é que ele vai fazer. Como é que ganha uma alma, pastor? O senhor tem algumas? Tenho. Pela graça de Deus, Deus me usou como instrumento para alcançar pessoas. Mas como é que ganha uma alma? Como é que faz isso? Como é que se aprende? Siga Jesus. Ele vai te fazer pescador de homens. O único como em todo esse versículo aqui é seguir. E como é que segue Jesus? Seguindo. É tão simples que a nossa mente mirabolante tenta inventar histórias, tenta inventar coisas que não vão produzir mudança na nossa vida, não vão produzir, na verdade, a palavra em nosso ser. Precisamos confiar que o mestre, com a sua forma de agir, com a sua forma de ensinar, é que sabe o método para que nós ganhemos almas para Cristo. Alguém já disse que para você que vai pescar, cada peixe tem um tipo de isca. E é interessante isso. Porque se cada peixe tem um tipo de isca, há uma analogia bem interessante, porque tem pessoas que se convertem de um jeito, tem outros que são cativados por outro, tem outros que são chamados de outra maneira. Qual vai ser a isca que aquela pessoa que você conhece, que não conhece a Cristo, qual vai ser a isca que você vai usar? O Senhor Jesus vai lhe ensinar a pescar. Aliás, o Senhor Jesus vai lhe fazer um pescador. Vai fazer com que você seja um pescador de almas. E não simplesmente que você saiba fazer uma atividade, mas que você seja um pescador de almas. Pedro se tornou um pescador, grande pescador. Uma mensagem dele, quase 3.000 pessoas se converteram. Imagina aí. Né? O Lucas prega aqui, quase 3.000 se convertem, não tem nem prédio para comportar tanta gente. Tem que derrubar as paredes tudo e fazer de novo, para poder caber 3.000 pessoas aqui. Acho que nem tem espaço, né? Talvez a Sancha possa conseguir um espaço, né, num plano. Mas o fato é, Pedro realmente se tornou um grande pescador de almas. As redes espirituais de Pedro se rompiam de tantas pessoas que se voltaram para Cristo. Mas o detalhe interessante é que uma coisa é você ir para uma pescaria sem Cristo. Outra coisa é você ir para a pescaria de homens com Cristo. Faz toda a diferença. Jesus vai nos fazer pescadores de homens. Precisamos confiar nisso. Precisamos confiar. E é o único método que ele nos diz é ir até ele. É seguir o mestre. Ele vai nos ensinar. Ele vai nos falar como devemos agir, como devemos nos portar. Ele vai nos dar sabedoria. Uma dica que eu dou é: faça muitos cursos de evangelismo. É bom. É bom. Não é perdido. Mas mesmo nos cursos de evangelismo, o que você vai ter é uma tarefa específica. Você vai saber como fazer, ter um plano, enfim. E faça muitos. Eu fiz muitos. Mas nada vai lhe preparar melhor do que ir até Jesus. Nada. Porque você aprende o curso lá de evangelismo e chega na situação, as situações são as mais difíceis. São as mais complexas. Como é que você chega? Como é que você compartilha o evangelho? Você está numa fila de banco. Essa fila não anda, rapaz, eu estou com pressa. E tem uma pessoa ali do seu lado. Por que a fila não anda? Né? Às vezes o Senhor está lhe dando uma oportunidade para você falar de Cristo. Às vezes tem pessoas que falam com você, puxam conversa com você e você nem sabe como.
Tem um amigo meu que ele diz assim, rapaz, se você não souber como entrar no assunto, você não sabe, fale qualquer coisa, diga, você já leu a Bíblia? Ele ia lá para o terminal lá em Fortaleza, ele parava, ficava sentado, esperando, ele não esperava ônibus, ele ficava lá parado. Quem encontrava com ele, você já leu a Bíblia? A pessoa tomava até um susto. Você já leu a Bíblia? Aí, nesse processo, ele começava a conversar com a pessoa. Né? Como é? É. Mas nós temos que começar. Temos que saber como cativar as pessoas. Eu não gosto muito de usar exemplos meus como exemplo. Mas eu só vou usar esse porque seguiu o padrão de Jesus. Certa vez, numa evangelização, tinham vários jovens lá da igreja, lá no Ceará, e tinha um grupo lá de jovens, e a gente convidando para um culto. Nessa época eu era seminarista da igreja, aí a gente já tinha convidado muita gente, e o grupo estava sendo treinado sobre evangelismo. E eu sempre fui muito de falar, conversar muito com as pessoas. E aí eu comecei a conversar com uma mulher lá e ela disse, vocês querem entrar? Vamos entrar. Né? Quando a gente entrou, eu disse, como é que eu vou chegar no evangelho aqui? Eu pensei, vou usar a mesma estratégia de Jesus. A senhora pode me dar um copo com água? Eu disse que estava com sede. Jesus, lá em João capítulo 4, né? Pedindo água, simplesmente pedindo água. Aí a mulher me deu água, ela disse, água é muito bom, né? Aí a mulher disse, água é muito boa, água é vida. Aí foi a ponte, né? Algo que Deus deu naquele momento. Você pode usar. Você pode usar esse exemplo. Quantas coisas a gente pode usar, irmãos? Mas cada situação vai depender do seu contato com o mestre e da sabedoria que ele vai lhe dar para você naquele momento. Que Deus nos ajude a sermos pescadores de homens. Eu quero ter muitos nas minhas redes. Quero ter muitos. Que as minhas redes se rompam de tantos peixes que eu peguei. Eu quero chegar no céu e alguém dizer para mim, olha, eu louvo a Deus, porque Deus usou a sua vida para que eu ouvisse a verdade. E hoje eu estou aqui, pelo sangue do meu Senhor Jesus. Mas você foi um instrumento. Eu quero chegar no céu com esse privilégio. Você quer também? Ou você quer chegar sozinho? Ninguém chegar para você e dizer, muito obrigado. Nós precisamos ir até o mestre. Nós precisamos confiar que o mestre vai fazer de nós pescadores de homens. Que Deus nos ajude. Amém? Santo Deus, só Tu é poderoso, só Tu sabe todas as coisas. Nós não compreendemos. Nós não sabemos como o Senhor pode nos ajudar, como o Senhor pode nos usar. Nós somos fracos. E nesse mundo aí, fora, tem tanta gente que não conhece a Ti. E nós não sabemos nem bem como chegar e conversar sobre o Mestre. Nós muitas vezes nos acovardamos. Muitas vezes o nosso problema é a covardia. Mas nós rogamos que o Senhor enche as nossas bocas, que o Senhor nos dê ousadia para com intrepidez anunciar o Evangelho. Nos ajude. Nós precisamos que o Senhor toque em nossa vida, para que sejamos
verdadeiros pescadores de homens. Eu peço por essa igreja, peço por minha vida, mas peço especialmente por essa igreja. Ó Senhor, a gente sabe das limitações, das dificuldades, e eu ainda sei por alto das fraquezas que cada um desses irmãos tem apresentado diante do Senhor no seu serviço. Ó Deus, conceda-lhes graça, para que essa igreja possa cada vez mais brilhar com a luz de Cristo. Que essa região chamada de Ponta Verde, que tem esse ponto de luz nessa escuridão de pecados, de muros altos, de pessoas encasteladas dentro de seus prédios, que esse ponto de luz seja enxergado nesse mar de escuridão que está aí fora. Abençoa, Senhor, essa igreja. Abençoa a minha vida, abençoa a igreja em Arapiraca. Nós somos fracos, precisamos do Senhor. Precisamos desesperadamente do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos capacite para fazermos a tua vontade, apesar de nós mesmos. Nós rogamos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.